Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade de compartilharmos o pão, que é o alimento espiritual para a nossa alma. Irmãos, a Bíblia ela é tão perfeita que quanto mais você vai lendo ela, você vai descobrindo coisas que fazem sentido para a sua própria vida. Eu não sei se você já reparou, mas parece que tem passagens na Bíblia que elas só fazem sentido realmente, você só consegue entender a profundidade dela quando você passa por isso na sua vida. E eu quero contar aqui hoje para você que se sente cansado, você que já não tem forças para mais nada, parece que todo dia é um desgaste, é um peso nos seus ombros. Eu quero te contar aqui hoje que isso aí não vem de Deus. Eu vou te provar na Bíblia que o próprio Senhor Jesus, ele passou por isso e ele não aceitou isso na vida dele. Da mesma forma, você não pode aceitar tudo o que acontece com você. Sabe, às vezes a gente tem aquela ideia de que ser cristão é estar disponível para todo mundo 24 horas, não é assim? Se chega uma mensagem no seu WhatsApp e você sente a urgência de responder, se alguém bate na sua porta, se alguém te solicita por algum motivo, você pensa assim: eu tenho saúde, eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho tempo, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Só que aí, irmãos, existe um limite, entendeu? Porque tem muita gente que é folgada, é triste falar isso, mas é verdade, tem muita gente que poderia resolver os problemas sozinho e a pessoa sabe que por nós sermos cristãos, por termos um coração mole, um coração generoso, essas pessoas querem se aproveitar de nós. É verdade, irmãos, tem muita gente aí que podia estar trabalhando, podia estar dando o seu melhor, mas fica acomodado, é preguiçoso. Então a gente tem que ter o discernimento para sabermos exatamente qual tipo de pessoa nós podemos ajudar. Eu sei que talvez você está pensando aí: nossa, pastor, mas que coração frio. Nossa, pastor, que falta de sensibilidade. Irmãos, pelo contrário, porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar as outras pessoas? Para pensar. Se você não estiver bem, em paz, com a sua vida organizada, tendo tempo de sobra, como é que você vai poder dar atenção às pessoas? Entende, irmãos? É por isso que muita gente hoje está deprimida, está doente fisicamente, porque quando a gente afeta o nosso emocional, isso afeta também o nosso corpo, entende? E o diabo, irmãos, ele é sutil, o diabo ele é estratégico, ele é astuto, e ele sabe quando você está mais sensível e ele pode muito bem encher você de problemas para resolver. Aí você fica aquele descascador de abacaxi, né? Você fica aquele apagador de incêndios. Você fica tentando ajudar todo mundo, mas a sua vida mesmo está uma bagunça, está desorganizada. Eu sei que nesse momento muitos de vocês que estão me ouvindo já estão começando a se identificar com a mensagem de hoje. Eu tenho certeza, irmãos, o Espírito Santo, ele não erra o endereço. Se você chegou aqui hoje, você foi escolhido por Deus para ouvir essa palavra. E o meu conselho é: cuide de você, cuide da sua própria vida. Porque o próprio Senhor Jesus disse: o segundo maior mandamento é: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Ou seja, você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que valorizar a sua vida que Deus te deu. Sabe, irmãos, tem muita gente que está mais preocupado em atender às necessidades dos outros do que em querer saber qual é a vontade de Deus para a vida dela. Então hoje eu vou te mostrar o que Deus espera de você. Eu vou te mostrar a importância de você fazer o mesmo que Jesus fez nos momentos cruciais, porque senão você pode limitar a sua vida. Deus tem algo grande para você e eu espero que você tenha a maturidade espiritual para entender exatamente o que eu quero trazer aqui nessa mensagem, tá bom? Eu não estou falando aqui que você não vai ajudar as pessoas, pelo contrário, se você estiver com a sua vida organizada, aí sim você vai ser uma bênção na vida dos outros. Você vai conseguir alcançar muito mais gente para Jesus, você vai poder fazer tudo o que Deus pede para você, porque o próprio Deus vai confiar em você. Ele vai saber que você vai fazer o que Ele manda. Amém? Eu me lembro de uma época da minha vida, irmãos, que eu recebia tantas mensagens no WhatsApp. Toda vez que recebia uma notificação, aquilo ali roubava minha paz, porque foi acumulando, né? E às vezes você responde uma pessoa e aí passa 10 minutos, a pessoa mandou uma outra pergunta. Irmãos, eu fui acumulando com tanta coisa para fazer e eu ainda tinha que gravar os vídeos aqui para vocês. Eu confesso que eu entrei em parafuso. Irmãos, eu comecei a ficar muito ansioso, muito doente, sabe? Comecei a tomar remédio para ansiedade, para eu me acalmar e não adiantava nada. E foi então que Deus me deu o discernimento. Eu não precisava atender todo mundo e eu precisei me retirar por um tempo. Eu fiquei mais ou menos ali uns 15 dias
sem responder ninguém, sem conversar com muitas pessoas. A minha esposa me ajudou muito nesse processo e louvado seja Deus, eu consegui superar tudo isso. Então, nós vamos trazer aqui uma mensagem hoje poderosa. Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, clica no botão embaixo desse vídeo escrito inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ativa ele e aí você seleciona a opção todas, tá bom? Porque aí você vai receber a oração da manhã, a oração da noite e também os vídeos da tarde, que, irmãos, está uma bênção. Então vamos começar com a mensagem de hoje e depois eu quero orar por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, amém? Irmãos, como eu estava falando para vocês, o que Deus colocou no meu coração é que a gente tem que parar um pouco, sabe? A gente tem que se desligar um pouco do que tem acontecido à nossa volta, porque a gente vive numa época em que a produtividade virou quase um Deus, né? Parece que quanto mais ocupado nós estamos, mais importantes nós somos, não é assim? E aí a gente traz essa mentalidade para a nossa vida espiritual também. Nós achamos que para agradar a Deus, nós temos que abraçar o mundo, resolver a briga do vizinho, emprestar dinheiro que vai nos fazer falta, não é verdade? Ou então participar de todos os departamentos da igreja e ainda estar sorrindo no final do dia. Irmãos, é uma luta porque hoje em dia nas igrejas as pessoas estão exigindo muito dos membros. Eu não estou dizendo que o cristão não possa participar de cultos ao longo da semana, mas irmãos, eu converso com muita gente e eu sei que muitas pessoas estão ficando sobrecarregadas porque a demanda é muito grande. O próprio Senhor Jesus disse que a obra é muito grande e poucos são os trabalhadores. Mas irmãos, é por isso que Jesus disse, orem para que Deus levante mais pessoas. Então, nós vamos analisar aqui agora a rotina de Jesus, porque às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que Jesus estava em todo lugar, ele atendia todo mundo. Irmãos, pensa comigo, Jesus era o único que podia curar qualquer doença, expulsar qualquer demônio e resolver qualquer problema. E se tinha alguém que era necessário e urgente na vida das pessoas, era alguém como ele. Então a Bíblia conta lá em Marcos capítulo 1 que Jesus tinha acabado de curar a sogra de Pedro, ela estava com uma febre altíssima, muito doente, e ele curou ela, e à noite a cidade inteira se reuniu na porta da casa dele. Agora imagina, gente doente, gente endemoniada, gente desesperada gritando por socorro, e Jesus atendeu a muitos ali. Mas aí aconteceu algo que foge da nossa lógica. Irmãos, enquanto eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei surpreso. Foi como se as palavras saltassem nos meus olhos. E eu quero ler para você o que está escrito em Marcos capítulo 1, o versículo 35 ao 39. Você vai ficar surpreso na atitude que Jesus tomou. Preste muita atenção no que a Bíblia diz. Está escrito assim, ó. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da cidade e foi para um lugar deserto onde orava. Mais tarde, Simão e os outros o procuraram. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Mas Jesus respondeu, vamos a outros povoados próximos, para que eu pregue lá também. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Olha isso aqui, irmãos. Eu não sei se vocês conseguiram reparar direito, mas os discípulos chegaram até Jesus quase eufóricos. Eles chegaram dizendo, Jesus, o Senhor é um sucesso, todo mundo está à sua procura, todo mundo quer a sua ajuda. Na cabeça deles, irmãos, aquela era a hora de aproveitar a fama, de curar mais gente, de estabelecer o ministério ali em Cafarnaum, que é o lugar onde eles estavam. Essa era a lógica, afinal de contas, a necessidade era urgente, tinha pessoas sofrendo. Mas, irmãos, a resposta de Jesus é chocante. Sabe o que ele disse? Não, vamos embora daqui. Vamos para outros povoados. Ou seja, ele basicamente disse não para toda aquela multidão que estava procurando ele naquele momento. E por que ele falou isso? Porque ele tinha clareza da sua missão. E ele mesmo disse, foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. E talvez você esteja pensando agora, pastor, mas como Jesus pôde virar as costas para pessoas doentes? Que absurdo! Irmãos, Jesus não virou as costas por falta de amor. Ele saiu dali porque ele não era guiado pela demanda das pessoas. Ele era guiado pela direção do Pai. Amém? Se Jesus ficasse ali curando todo mundo, só porque eles estavam pedindo, ele teria se tornado médico de Cafarnaum, mas ele teria deixado de ser o Salvador do mundo. Ou seja, ele precisava pregar em outras cidades. A cura era boa, mas a pregação do reino era a prioridade máxima dele naquele momento. Amém? Você está entendendo a mensagem de hoje?
Você está entendendo onde Deus quer falar com você aqui agora? Entende o significado disso? Deixa eu te falar uma coisa de todo o meu coração. A sua bateria não dura para sempre. Você não é o salvador da pátria, você não é o Messias. Às vezes, o diabo não vai tentar te destruir fazendo você pecar com coisas horríveis. Não, ele vai tentar te destruir fazendo você ficar ocupado demais com coisas boas. Eu não estou falando de coisas ruins, mas coisas boas, necessárias, mas que não são a sua missão principal. Amém? Isso aconteceu de uma forma muito clara quando a igreja do Senhor Jesus começou, lá no livro de Atos. A Bíblia diz que as necessidades eram enormes. As viúvas, os órfãos, eles estavam passando necessidade. Então os apóstolos começaram a se sentar na mesa com eles para trazer comida, para trazer alimento, sustento. Só que aí os apóstolos tiveram o discernimento espiritual. E eles pensaram, não é certo que a gente pare de pregar o evangelho para socorrer essas pessoas. Vamos delegar pessoas para fazerem isso. Entende, irmãos? Então, o diabo, muitas vezes, ele não vai conseguir destruir você de outras formas, mas aí ele vai te encher de necessidades, de problemas, de situações para resolver, talvez na sua casa e talvez também na igreja, entende? Então, o diabo, muitas vezes, ele enche a gente de coisas boas para fazer e aí a gente não tem tempo mais para orar, para cuidar do casamento, para ouvir o nosso filho. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que é pai, mãe, você tem dado atenção realmente para os seus filhos? Irmãos, essa é a coisa que eu mais me preocupo todo dia, porque não adianta eu cuidar da obra, eu ganhar vidas para Jesus, eu fazer a obra de Deus, se eu perder a minha própria casa. Então, eu sempre preocupo com isso, sabe? Em contar uma historinha para minha filha, os meus filhos ainda são novos, então eu busco sempre gastar tempo de qualidade com eles. Isso aí, irmãos, vale mais do que qualquer outra coisa. Sabe, quando você dá afeto, quando você dá atenção, quando você realmente se preocupa com o universo deles, com a vida deles, aí sim você está cumprindo a missão de Deus, amém? E não pense assim, pastor, mas quando alguém me solicita uma ajuda, quando alguém me pede por algo, eu fico com pena, sabe? Irmãos, eu sei disso, porque a gente tem um coração mole, mas a pena não é um fruto do Espírito Santo, entende? A compaixão é, mas a compaixão também precisa ser guiada por Deus. Você tem que ter muito discernimento, porque, como eu falei para você no começo lá da mensagem, tem muita gente folgada, irmãos. Tem muita gente por aí que só quer aproveitar de nós. Eles são sugadores de energia. Então, nós vamos orar daqui a pouco para que Deus te dê discernimento, sabedoria, para que você saiba realmente como agir. Glória a Deus. Então, Jesus ele foi para o deserto orar, ele precisou se retirar, e se até o Filho de Deus precisou sair da barulheira para ouvir a voz do Pai, quem somos nós para acharmos que damos conta de tudo, não é mesmo? Então, quando você fala não para os outros, na verdade você está falando sim para sua esposa, para o seu marido, para Deus, para os seus filhos. E quando você diz para uma pessoa, olha, eu não posso resolver esse problema para você, você na verdade está dizendo para a sua própria casa, hoje eu estou por conta de vocês. Hoje eu quero gastar um tempo, hoje nós vamos jantar juntos. Irmãos, isso não é egoísmo. Isso é fidelidade ao que Deus colocou na sua mão primeiro. Amém? E tem uma outra história na Bíblia que confirma isso de uma forma muito forte. Eu estava aqui lendo a palavra e eu não podia deixar de trazer esse ensinamento antes de nós orarmos, porque não é fácil realmente a gente saber exatamente o que fazer, o que realmente agrada a Deus, o que realmente é da vontade de Deus que a gente ajude. E tem uma passagem lá em Marcos capítulo 14, que eu acredito que você deve conhecer essa história, que conta que uma mulher entrou com um perfume caríssimo diante de Jesus. Era um nardo puro. E para você ter uma ideia do contexto, aquele perfume, irmãos, valia 300 denários. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho braçal. Ou seja, aquele frasco de perfume valia o salário de um ano inteiro de um trabalhador. Era a aposentadoria daquela moça, era a segurança dela. E de repente, essa mulher quebra o frasco de perfume e derrama sobre Jesus. Irmãos, a reação das pessoas em volta não foi de alegria, não foi de adoração, mas foi de crítica. E o interessante é que quem criticou usou um argumento muito espiritual. Presta atenção, eu vou ler para você Marcos capítulo 14, versículos 3 ao versículo 6. Diz assim, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto estava reclinado à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro de perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e comentaram entre si: que desperdício!
Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E censuraram a mulher. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz, porque estão perturbando ela. Ela fez uma boa obra para mim. Amém? Olha que interessante, irmãos, tenta imaginar a pressão. Os discípulos, quando viram aquela cena, eles pensaram, isso deveria ser dado aos pobres. Ou seja, é exatamente assim que a gente pensa muitas vezes. Ah, mas o pastor gastou dinheiro com a sua esposa lá no shopping. Ele podia ter investido em missões. Ou então você diz para si mesmo, ah, eu estou jantando nesse lugar tão chique, sendo que eu poderia estar socorrendo tantas vidas. Só que aí você se esquece que você já tem ajudado de outras maneiras. Até mesmo com condição financeira, você tem doado dinheiro. Então, eu estou falando isso porque tem gente que, por exemplo, gasta um dinheiro comprando um presente para o filho, mas fica aquele sentimento de culpa, sabe? Porque sabe que tem gente passando fome. Irmãos, ajudar os mais necessitados, ajudar os pobres é um mandamento bíblico. Mas Jesus, nesse caso aqui, defendeu a mulher. E por que ele fez isso? Porque ela obedeceu a um toque específico do Espírito Santo para aquele momento. Jesus estava prestes a morrer, certo? Lá em Marcos capítulo 14, versículo 8, ele disse que ela antecipou a unção para o sepultamento dele. Então ninguém sabia que Jesus iria morrer naquela semana, mas o Espírito Santo sabia e aquela mulher foi sensível. Olha que interessante. Então, o que parecia desperdício aos olhos dos homens era o propósito perfeito aos olhos de Deus. E talvez você esteja passando por isso aqui. Deus mandou você focar nos seus estudos, ou cuidar da sua saúde que está fragilizada, ou em restaurar o seu casamento. Mas aí você fica ouvindo essas vozes na sua cabeça, às vezes até de pessoas da igreja, que dizem assim, você devia estar fazendo mais missões, você devia estar liderando o grupo de louvor, você é muito parado. E aí então vem aquele sentimento de culpa. Irmãos, eu não acredito que um cristão, alguém que anda com Deus, alguém que está salvo, que anda com Jesus, eu não acredito que a culpa deve fazer parte da vida dessa pessoa. Da mesma forma que o medo, a ansiedade, tantas coisas que nos atrapalham, eu acredito que Jesus ele veio justamente para isso, para nos libertar. Amém? Jesus então falou diante de todo mundo, essa mulher fez uma boa obra para mim. Glória a Deus. Eu creio que Ele está falando com muitos de vocês também. Vocês estão fazendo uma boa obra para mim. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, irmãos, a síndrome do apagador de incêndios é terrível. Você vive correndo atrás do prejuízo, você nunca constrói nada que é sólido porque você está sempre querendo tampar o buraco na vida dos outros. E para pensar, bem lá no fundo do seu coração, a gente faz isso porque a gente quer ser aceito. Nós queremos ser vistos como o irmão bonzinho, a irmã que nunca nega nada. Irmãos, isso é querer a aprovação dos homens. Deus prefere que você faça uma coisa bem feita, que foi Ele que te mandou fazer, do que 10 coisas mal feitas que Ele nunca te pediu. Amém? Então, só para te dar um exemplo prático aqui, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Nós já vamos orar daqui a pouco, tá bom? Não saia do vídeo, por favor. Mas eu quero que você imagine que você tem apenas R$50 e Deus tocou no seu coração para você comprar uma carne e fazer um jantar especial para o seu marido ou esposa, porque o casamento de vocês está frio e precisa de um momento de reconexão. Isso é a sua missão específica. Mas aí no meio do caminho, sabe o que acontece? Uma pessoa manda uma mensagem para você no WhatsApp pedindo uma doação para uma causa nobre. Sei lá, uma reforma de algo. Aí a culpa bate no seu coração e você pensa assim, nossa, eu vou gastar com jantar, eu devia dar esse dinheiro para a obra. E aí se você der o dinheiro por causa da culpa e você não fizer o jantar, você atendeu uma necessidade que era válida, certo? Mas você desobedeceu aquilo que Deus colocou no seu coração para restaurar a sua família. E Deus vai te cobrar pela família. Então talvez você esteja se perguntando, mas pastor, e se eu disser não e a pessoa ficar com raiva de mim? Deixa eu te falar uma coisa, se a pessoa ficar com raiva porque você colocou um limite, porque você falou não, isso diz muito sobre o coração daquela pessoa, muito mais do que sobre o seu coração. Porque quem ama de verdade respeita os limites do outro, amém? Jesus disse não para a multidão de Cafarnaum e ele foi pregar lá na Galileia. E eu tenho certeza, ele não se sentiu culpado, porque ele era livre e ele quer te libertar hoje de uma vez por todas. Então aprenda de vez em quando a se retirar para o deserto. E o deserto aqui não é lugar de sofrimento não, é um lugar de silêncio. É onde você desliga o seu celular, se tranca no seu quarto, fecha os olhos e começa a orar. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje?
Não o que o meu pastor quer, não o que a minha esposa quer, não o que a minha mãe quer, mas o que o Senhor quer para a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai começar a trazer luz, Ele vai começar a falar com você. E pode ser que Deus até te fale o seguinte: hoje, meu filho, eu quero que você descanse. Eu quero que você ligue a televisão, vai assistir um bom filme, vai ouvir uma boa música, porque amanhã a batalha vai ser grande, os problemas não vão acabar. Ou pode ser que Deus fale para você também: meu filho, não vai naquela reunião lá hoje não, vai visitar um amigo seu que você não liga para ele há muito tempo. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz porque ninguém liga para ele. Então, irmãos, isso aqui é como se você estivesse derramando um perfume sobre Jesus. Eu sei que pode parecer perda de tempo, mas para Deus é um cheiro suave. Aleluia! Então pare de viver por urgência e comece a viver por propósito. E só mais um último detalhe: cuidado com a inveja e cuidado com a fofoca. Porque muitas vezes, quando você começa a focar no que é prioridade de Deus para a sua vida e você deixa de fazer o que os outros querem, eles vão te chamar de orgulhoso, de metido, de enjoado. Eles vão dizer que você mudou. Mas aí você vai responder a essas pessoas, você vai dizer: eu mudei sim, antes eu era escravo da culpa, agora eu sou servo de Cristo. Aleluia! Eu não tenho medo de desagradar pessoas para agradar a Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo disse o seguinte: se eu fosse agradar todas as pessoas, eu não seria hoje um servo de Cristo. Então, irmãos, entenda bem, nem Jesus agradou todo mundo. Jesus não salvou todo mundo fisicamente quando ele esteve aqui na terra. Ele deixou doentes em Israel quando ele subiu aos céus. Sabe por quê? Porque a missão dele não era resolver todos os problemas sociais daquele momento. Era resolver o problema do pecado para a eternidade, lá na cruz. E ele foi fiel ao Pai. Seja fiel também ao que Deus te confiou. Se Deus te confiou 2 filhos, cuide deles como se fosse a maior missão do mundo, porque é. Aleluia! Se Deus te confiou um emprego simples, seja o melhor funcionário ali, como se você estivesse trabalhando para Jesus. Pare de olhar para a grama do vizinho, para o ministério do outro, para a agenda lotada do outro. Foque naquilo que Deus já te entregou. Glória a Deus. Então, nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários: Deus falou muito forte comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. E no final da oração, não deixe de compartilhar. Tem muita gente que está sobrecarregada, vive cansada e vive reclamando para os outros dos seus problemas. Então, eu creio que essa mensagem vai tocar o coração delas profundamente. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos e vamos nos conectar com Deus de uma maneira profunda nesse exato momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma palavra. Oh Deus, nós aprendemos mais um pouco hoje, Senhor. A tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida e é por causa dela que nós não somos consumidos. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo ar que respiramos, pela roupa que nós vestimos e até pelas lutas que nos fazem crescer. Te exaltamos, Senhor, porque tu és soberano. O Senhor tem o controle do tempo e da história e nada escapa do teu olhar. Pai, nesse exato momento, eu apresento a vida deste irmão e desta irmã. Senhor, tu sondas os corações e tu sabes o quanto eles estão cansados, meu Pai. Eu vejo em espírito pessoas sobrecarregadas. Senhor, tem pessoas que têm tentado ser fortes o tempo todo. Eles estão querendo abraçar o mundo inteiro, resolver o problema de parentes, de vizinhos, de amigos, e eles têm se esquecido de ouvir a tua voz, que é o mais importante. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes, na pressa de querer agradar todo mundo, acabamos desagradando ao Senhor. Perdão por colocarmos a necessidade acima da tua vontade. Ó Senhor, nos ajude a entender que nós não somos os salvadores do mundo. Só Jesus é. Ele é o único Senhor e Salvador. E nós te pedimos aqui agora, Pai, que o Senhor nos tire todo o desejo de ser aceito pelos outros. Porque nessa luta nós estamos querendo colocar uma capa de super-herói, estamos querendo mostrar que somos os bons e não somos, Senhor. Nós somos miseráveis pecadores, mas o Senhor nos alcançou com a sua graça. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de culpa, essa voz que fica na mente dessa pessoa dizendo: você não fez o suficiente, você é egoísta, você devia ter dado mais. Eu calo agora toda voz de acusação pelo poder do sangue de Jesus. Que toda condenação caia por terra. Ó Senhor, traga o discernimento, meu Pai.
Que a partir de hoje, essa pessoa saiba distinguir o que é uma oportunidade que o Senhor está dando do que é apenas uma distração do maligno. Deus, nos dê coragem para dizer não quando for necessário. Que o não dessas pessoas, meu Pai, seja dito com amor, mas com firmeza, para que eles possam dizer sim para a oração, para a sua família, para a sua saúde mental e física. Deus, eu oro agora por cura emocional. Cura, Senhor, a ansiedade que foi gerada pela correria. Cura o estresse, Senhor, a gastrite nervosa, a insônia causada pela preocupação com o problema dos outros. Deus, traga o teu descanso agora, Senhor. Tira com a mão, Jesus, todo o peso, toda a tristeza, toda a amargura, todo o cansaço, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, nós não aceitamos na nossa vida. Pai, abençoa também a vida financeira. Quantas pessoas não estão dormindo mais porque estão devendo no banco, devendo para a agiota? Senhor, primeiramente nós te pedimos perdão, Pai, porque a Tua palavra diz que não devemos dever nada para as pessoas a não ser o amor. Mas nós não conseguimos, Senhor. Tem muita gente aqui hoje que tomou decisões erradas, entrou em negócios que não deram certo, entraram em julgo desigual com pessoas que não te servem. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajude, meu Pai, porque muitas vezes nós não sabemos como resolver os nossos próprios problemas. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Ó, meu querido irmão, minha irmã, não saia do vídeo ainda. Eu quero orar junto com você. Eu quero muito que você entregue o seu coração, a sua vida a Jesus. Entregue os seus fardos na mão dele. Amém? Eu quero fazer uma oração agora e eu quero que você repita essas palavras que eu vou dizer. E aí no final eu vou orar entregando essa oração nas mãos do Pai. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Me transforma e me salva. Eu não quero mais viver guiado pela culpa ou pelas necessidades do mundo. Eu quero, Jesus, fazer a Tua vontade. Eu quero Te agradar, Senhor. Eu quero estar contigo todo dia. Ó, Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Se não fosse o Teu sangue derramado ali, eu já estaria condenado. Jesus, eu creio que o Teu sangue me purifica, me perdoa e me salva. Por isso eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai. Quantas vidas foram salvas nesse exato momento. Pessoas que não aceitam mais viver escravas do diabo, escravas da opinião dos outros, da aprovação do homem. Pai, que essa oração não termine no amém, mas que ela continue gerando frutos, Pai, porque eu creio que muitos agora irão compartilhar esta oração e então o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar e vai salvar multidões para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus,
de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.